Os judeus sendo reencarnacionista, como entender a fala de Maria, irmã de Lázaro, a Jesus? Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Na verdade, é preciso entender que no judaísmo tem dois conceitos distintos. Ressurreição, ressuscitar é uma coisa, reencarnar é outra. É outra. A reencarnação chama Guigu Neshamot, são os giros, a alma, o espírito vai e volta. E a ressurreição é tanto que ela diz assim, ressurreição do último dia. Depois que você passou por todas as suas evoluções e através das suas reencarnações, você vai ter uma última no juízo final, como Jesus coloca em Mateus 25, 31, 46, que é como a gente aprende na nossa doutrina, a regeneração que virá. Como Salomão diz no Eclesiastes, geração vai, geração vem, mas a terra permanece a mesma, como uma escola de aprendizado, de idas e voltas. Não há nenhum choque com relação a uma coisa e outra. Guigu Neshamot, que é a reencarnação no judaísmo, é uma coisa. E o Terriat Hametim, que é a ressurreição final do último dia, é outra coisa. E Jesus fala nisso até em João 5, 25 e 26, quando ele diz: todos que dormem no pó despertarão. Os que fizeram o bem para uma vida eterna, os que fizeram o mal para um tribunal, para um julgamento, para recomeçar de onde falhou. Por isso que Paulo disse que só se morre uma vez, em Hebreus 9, 27, e depois da morte vem o julgamento, porque a cada reencarnação você faz um balanço. Se você evoluiu, você não precisa voltar, mas se você não evoluiu, como eu e muitos, a gente está aqui ainda depois de 5.783 anos, indo e voltando, porque ainda não assimilou o caminho, como diz o que a gente estudou hoje, o Levítico 26. Se você não fez a lição de casa correta, tem que voltar para reparar. Álvaro colocou muito bem no GPS. Você vai procurando. Se não deu certo para a direita, você agora vai ter uma reencarnação que você vai procurar fazer o que você não fez na anterior. Porque Jesus diz no próprio Evangelho de João que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Então, chance tem para todo mundo recomeçar. Não há condenação eterna, nem o inferno, nem Satanás, como muita gente prega. É assim que eu vejo. Não sei se Álvaro quer acrescentar alguma coisa e ela errar. Queria fazer só uma contribuição. É que existe o judaísmo, no sentido da doutrina que é divulgada para todos, e existe a sabedoria judaica, a Cabala, que hoje está na mão de todo mundo. Até na internet, se você entrar, você acha. No passado, não tinha internet, não tinha livros. As primeiras obras que vão trazer a Cabala escrita são produzidas por Rabi Shimon Bar Yochai, que é discípulo de Akiva. Falávamos ainda há pouco de Akiva. O discípulo de Akiva, Shimon Bar Yochai, é quem vai escrever a obra mais importante de Cabala no período da época de Jesus, um pouco depois dele, chamado Zohar, uma obra de 22 volumes enorme, escrita durante 13 anos dentro de uma caverna. Antes de Rabi Shimon Bar Yochai, só a tradição oral. E essa tradição oral não estava disponível para qualquer pessoa. Era um conhecimento mais secreto, assim como haviam duas religiões no Antigo Egito, uma para o povo e outra para os iniciados. A Cabala, ela era oferecida só para quem tivesse interesse de entrar no Pardês. Quem não entrava no Pardês, quem não queria estudar esses assuntos, ficava com o judaísmo que todo mundo estudava. Quem se aprofundava tinha o conhecimento da questão da reencarnação, o Gilgulin Neshamot, que o professor estava comentando, ou quem não tinha, ficava só com a ressurreição dos últimos dias. E isso te basta, porque o conhecimento da sabedoria judaica, ele era de propriedade de algumas pessoas, tanto que Jesus pergunta isso a Nicodemo: tu é mestre em Israel e tu ignoras a Cabala, meu colega? Como assim? Como você ignora isso? Você não tem direito de ignorar. O povo lá fora, tudo bem, mas você não pode ignorar um negócio desse. Então, a crença comum das pessoas
estavam muito ligadas aos rituais, aos paramentos, às liturgias, a toda aquela prática litúrgica que o judaísmo tem, as suas rezas, as brahot, tudo que se fazia. Agora, quando você vai para a Cabala, é esquisito dizer isso, mas quando você vai para a Cabala, não tem mais o ritual, não tem mais aquelas coisas externas, elas desaparecem, porque você envereda num caminho de sabedoria. O que fez com que alguns rabinos renegassem, depois de conhecer a Cabala, a própria liturgia judaica. Por isso que não se oferecia de começo, para que a pessoa se impregnasse dos mandamentos. Agora eu vou te ensinar, porque alguns representantes, como Elisha Ben Abuya, quando entrou em contato com a Cabala, jogou fora tudo que conhecia e disse, não, isso aí tudo é bobagem. O importante é o conhecimento que a Cabala tem. E negou todos os princípios ritualísticos do judaísmo. Então, primeiro você vai aprender muito bem aprendido o Shabat, primeiro você vai estudar o Kiddush bem aprendido, vai fazer todo o Sidur direitinho. Quando você estiver bem impregnado disso, aí eu vou abrir as portas para você estudar. Aí você vai ver como é que as coisas são. Então, é razoável que algumas pessoas, de repente, nem tivessem uma proximidade maior com esses conceitos. Agora, os sacerdotes do templo, esses estavam... Inclusive, tem uma coisa, né, Álvaro? O Álvaro é que sabe disso, que os essênios eram os guardiães da Cabala, não é assim? Tem um negócio desse tipo? Eu não sei bem ao certo, não, Elahá. Mas tem sentido o que você me disse. Eu vi comentar que os essênios ficaram como guardiães da Cabala durante o período de perturbação do templo, em que houve toda aquela convulsão com a chegada dos romanos. Os essênios foram lá, pegaram toda essa perdição. Deixa eu guardar isso aqui, antes que isso se perca, que esse pessoal que está no templo está interessado em outras coisas e não mais na espiritualidade. Tem sentido, bate com aquilo que uma teoria que eu adoro, eu acho fantástica, da professora Lior Rachel, da Universidade Hebraica lá de Jerusalém, casa em algum sentido com o que ela diz, com a teoria que ela traz sobre os essênios, que para mim é a mais completa de todas. Então tem sentido sim, Elahá. Hipóteses, tá? É hipótese, Como aqui a gente está estudando, não está batendo o martelo de doutrina espírita, fica aberto como um pensamento. Vamos pensando, né? É. Uhum.